O que é e quais são as vantagens do jejum e se nós precisamos fazer o jejum só quando nós estamos em pecado ou não. É o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também àqueles que estão chegando agora. Nossas conversas de segunda a sexta-feira têm como objetivo nós conhecermos sempre mais, aprofundarmos as verdades da fé, o mundo dos anjos, saber como atrair a sua ação, afastar a influência do demônio no dia a dia. Né? E hoje nós começamos juntos a quaresma falando sobre o jejum. Nós já fizemos outros vídeos a respeito, mas resumindo, o que é o jejum na prática? Na prática, jejum é abster-se, não é, de uma parte considerável da alimentação durante o dia. Existem vários tipos de jejuns, existem jejuns muito rigorosos, por exemplo, quando uma pessoa passa apenas a pão e água o dia inteiro. Mas o jejum que todos nós, católicos, devemos fazer, né, todos os adultos devem fazer na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa, é o jejum que é considerado da seguinte forma: a pessoa toma uma refeição completa no dia e as outras duas refeições ela faz muito reduzida. Então, por exemplo, a pessoa toma apenas metade daquilo que ela normalmente toma no café da manhã e à noite ela toma apenas uma coisa muito pequena, que em alguns lugares é chamado de parva, ou seja, uma coisa bem pequena, um prato de sopa, alguma coisa assim, de maneira que as duas refeições que a gente escolhe para diminuir bastante, elas duas juntas não deem uma refeição completa. Então, por exemplo, eu repito, a pessoa faz meio café da manhã, ela toma o almoço normalmente, sem carne, porque vem jejum e abstinência, né? A pessoa não come carne, e à noite um prato de sopa, por exemplo, a pessoa cumpre o jejum. Não é um sacrifício assim de arrancar os cabelos, não é uma coisa muito difícil, dependendo da pessoa pode ser, e não pode ter nenhuma refeição, um lanche, coisa assim, entre essas refeições que eu mencionei, e café, apenas café ou apenas chá, sem açúcar e sem leite, também não quebra esse jejum. Bom, existem, se a pessoa quiser, pode fazer jejuns mais rigorosos, mas esse não é o obrigatório. Agora, por que fazer o jejum? Por que a pessoa se castigar a si mesma? Primeiro, eu faço a seguinte observação. Muita gente que acha que a igreja é injusta ao mandar o jejum e a abstinência apenas 2 dias por ano, muita gente que diz isso, às vezes sofre coisas muito piores para ficar, em forma. A gente vê que a religião, muita gente que diz, a religião é muito difícil, tudo é pecado, né? Pessoas dizem assim, no final das contas, elas não veem como a pessoa, para sua própria vaidade, faz muito mais do que Nosso Senhor e do que a Santa Igreja pede para esses dias. Bom, então isso é o jejum. Quais são as 7 vantagens do jejum? E eu vou usar para isso a Sagrada Escritura e Santo Agostinho. Eu apenas respondo essa pergunta antes, que é a pergunta seguinte: só deve fazer penitência aqueles que estão em pecado ou aqueles que já caíram em pecado? E a resposta é dada por São João Bosco. Num dos sonhos que ele teve, um anjo aparece, algumas donzelas no céu, e começam a falar com ele e dizem uma coisa muito interessante. Um grande erro que os meninos cometem, os alunos dele, é o de pensar que a penitência deve ser praticada apenas pelos pecadores. A penitência é necessária também para preservar a inocência. Veja que interessante. Se São Luís Gonzaga, modelo admirável de castidade, não tivesse feito penitência, ele certamente teria caído em algum pecado mortal. Isto deve ser continuamente pregado, inculcado e ensinado às crianças. Veja que isso é completamente o contrário da pedagogia moderna, que é tirar o sacrifício da criança. Não, é preciso ensinar as crianças desde cedo a um certo espírito de penitência. Uma penitência não só por algum erro que a pessoa cometeu, mas com vistas a dominar a própria carne, dominar as más inclinações. Quanto mais preservariam sua inocência, enquanto no momento são tão poucos. Veja, isso para mim foi uma novidade. Quantas crianças perdem a inocência porque elas não têm esse senso
da penitência desde cedo, né? O apóstolo diz, São Paulo, que devemos levar conosco a mortificação de Jesus Cristo em nossos corpos, para que também a vida dele possa se manifestar em nós. Amanhã nós vamos ver vários tipos de mortificação e de penitência que nós podemos fazer, sobretudo, durante a quaresma. Mas hoje, então, eu vou agora para 7 vantagens de se fazer o jejum. Primeiro, uma passagem rápida do Evangelho de São Marcos, capítulo 9, diz assim: Porém Jesus, tomando-o pela mão, levantou-o e ele ergueu-se. Depois que entrou em casa, seus discípulos perguntaram-lhe particularmente, Nosso Senhor estava fazendo um exorcismo, por que nós não o podemos expulsar? Ou seja, os apóstolos, nós tentamos em seu nome e não podemos expulsar os demônios. Jesus lhes respondeu, este tipo de demônios não se pode expelir senão mediante a oração e o jejum. Então aqui está a primeira vantagem do jejum. E não é o jejum simplesmente médico, é o jejum feito por amor a Deus e para dominar as próprias paixões. A primeira vantagem do jejum está aqui no Evangelho. Certo tipo de infestação diabólica só se expulsa por meio da oração e do jejum. Porque a pessoa ela está fazendo um domínio sobre si mesma, ela está dominando um dos seus principais inimigos, que são as más inclinações. Ou seja, eu deixo de ter algo legítimo para quando vier a tentação de eu fazer algo ilegítimo, eu já tenho aquela força para fazer. Ou seja, eu me treino a dizer não a mim mesmo nas coisas legítimas, porque quando vier uma coisa ilegítima, eu terei mais força para dizer não. Então, e isso afasta o demônio, porque justamente o que o demônio quer é que nós sejamos escravos das nossas más inclinações, porque aí nós somos completamente sujeitos à tentação dele. Então essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é consequência lógica disso, é que isso atrai a ação angélica ainda mais sobre nós. O anjo ele é puro espírito, e quando nós, que somos mistos, espírito e matéria, né, porque nós temos o corpo, nós temos a natureza animal, mas nós temos uma alma imortal e uma alma espiritual que os animais não têm. E essa alma espiritual nos torna semelhantes aos anjos. E quando essa alma espiritual faz um esforço para dominar a matéria, ela se espiritualiza ainda mais. A pessoa se espiritualiza ainda mais porque ela dá proeminência do espírito sobre a carne. Agora, isso atrai justamente a ação angélica, porque os santos anjos são puros espíritos. Então, essas duas consequências. A primeira, expulsa os demônios, atrai os santos anjos, e agora vem a lista de mais 5, dado por Santo Agostinho. Veja, o jejum limpa a alma. Veja que interessante. Então, essa é a terceira vantagem, ele limpa a alma. Quarto, ele eleva a mente. É curioso, não se diria, né? Que a gente não está acostumado a fazer jejum, a gente até não consegue pensar em muita coisa. Mas depois, com a experiência, isso eleva a mente. Submete a carne ao espírito, já comentei, mas aqui ele está nomeando mais uma vantagem. Torna o coração contrito e humilde e dispersa as nuvens da concupiscência. O que é a concupiscência? É a fome de pecado. Todos nós, por causa do pecado original, nascemos com uma tendência desordenada especial para algo. Essa concupiscência. E com o jejum, a prática do jejum, isso ajuda a dispersar essas nuvens da concupiscência que nos levam a fazer a coisa com aquela sede do pecado. Quando a gente faz o jejum, isso é disperso de alguma forma. Eu espero que isso lhes faça bem. Se lhes fizer bem, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de colocar as suas intenções para a missa desta semana. E aqueles que ainda não colocaram, ainda dá tempo, temos até o final deste mês, para colocar as nossas intenções que serão levadas para o santuário de São Miguel Arcanjo, ali no norte da Itália, o Monte a Sacra di San Michele, que é um dos principais santuários de São Miguel do mundo. Você pode fazer parte dessas graças colocando suas intenções no primeiro link na descrição do vídeo. Aqueles que não fazem parte ainda do nosso grupo, você pode ir no mesmo link, rolando a página para baixo, você pode saber fazer parte desse grupo Apóstolo dos Santos Anjos. Muito obrigado e nos vemos amanhã, se Deus quiser.